a história de Ruth. Então, o primeiro versículo de Ruth, se vocês acharem aí na Bíblia de vocês, ele diz assim: naquela época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. É muito interessante isso, porque Belém quer dizer a casa do pão. E, de repente, na casa do pão, falta pão. E a família de Noemi, o seu marido, né, Elimeleque, ele era um efrateu, era uma família que temia muito a Deus, mas que sofreu também as consequências da mão pesada de Deus em toda aquela terra. Muitas vezes a gente, no meio do sofrimento, como nós estamos passando, a gente começa a questionar algumas coisas, né? A gente começa a perguntar: onde está Deus nesse sofrimento? Né? Nós não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso que nós temos passado, né? Pessoas têm perdido o emprego, pessoas têm perdido seus negócios, né? Então, a gente percebe que Deus realmente está trabalhando nisso tudo. E nós entendemos que esse medo, ele é natural a gente sentir, mas é interessante que ele pega e sai da terra dele, e ele, assim, ele não cumpre uma coisa que Deus tinha pedido para ele cumprir. O próprio Deus tinha pedido para que ele que ele não fizesse, que eles não fossem para os moabitas, porque tinha uma lei mesmo que Deus queria que eles não se casassem com pessoas de outras terras, né, de outros lugares. Irmã, vocês estão me escutando aí ou não? Deu certo? Então tá bom. Então tá bom, vou continuar. E é interessante que ela vai para lá, e olha que interessante os nomes dos filhos deles, né? Malom quer dizer fraco e Quilion quer dizer definhamento. Então, possivelmente, essa fome que já existia em Belém já não era de pouco tempo. E, de repente, Ruth Noemi está indo com seu marido e seus 2 filhos para uma terra, e lá para os judeus, vocês têm que lembrar que para o judeu, ele sair da terra dele significaria que ele perderia ali a posse dos seus bens, o seu nome, e para eles morrer num lugar onde eles não teriam os ossos deles enterrados, também era uma grande desfeita. Tanto que vocês lembram que José, ele fala que quando ele morre, ele pede antes dele morrer: olha, leve meus ossos daqui, eu não quero que meus ossos fiquem aqui no Egito, né? E também havia um outro risco de acontecer com Noemi e seu marido Elimeleque lá em Moabe, que seus filhos casassem com moabitas. E isso também acontece. Eles casam com Ruth e com a Orfa, né? Os seus maridos. E é interessante que daí vai acontecer um monte de tristeza na vida de Elimeleque e de Noemi. A primeira é que Elimeleque morre. E depois morrem seus 2 filhos, 10 anos depois. E que desespero para uma mãe perder o seu marido e seus filhos, né, tão perto. Que desesperança, que angústia. Como a gente tem vivido dias de sofrimento. Eu não sei vocês, mas a gente passou aqui por amigos queridos que perderam seus familiares, que perderam mãe que perdeu filho, filhos que perderam os pais. Então, como é angustiante a gente ver o sofrimento vindo, e não só agora, né? Mas o sofrimento que, quando vem na nossa vida, a gente começa a questionar, né? Por que o justo sofre? Onde está Deus no meu sofrimento? Então, a primeira, como lutar com o medo, a primeira fórmula que eu gostaria de falar para vocês é que a gente, no meio do medo, a gente revela em quem realmente a gente crê. No meio do medo, a gente revela em quem realmente o nosso coração crê. Muitas vezes, no nosso coração, há um relacionamento com Deus, um Deus distante. A gente imagina um Deus lá longe, né? Que talvez vai escutar a gente, né? E Deus, ele não tem esse objetivo, ele tem o objetivo de estar perto. E muitas vezes o nosso coração, no sofrimento, ele é revelado, né? A sensação de medo, ela é normal de vir no nosso coração. O problema é quando a gente deixa esse medo paralisar a nossa vida.
E a gente fica escravo do medo. O medo revela quem realmente está em primeiro lugar no nosso coração. E às vezes está no nosso coração o conforto, a gente não quer sofrimento, não tem nada de errado nisso, mas quando eu quero isso mais do que a vontade de Deus, aí está errado. A gente quer o controle, né, da situação, a gente quer saber o que vai acontecer. A gente tem dificuldade de crer nesse Deus que está no controle de tudo. A gente tem dificuldade de crer nesse Deus soberano. Então, primeira coisa que a gente pode aprender sobre como lutar com o medo é verificar no nosso coração quem está em primeiro lugar. E a vida de Noemi, ela começa a passar por uma série de lutas. Olha só que interessante, vou ler Ruth, tá? Eu li o versículo 1, eu vou ler agora o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4, tá? O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Ruth ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. É interessante que no meio do medo, algumas sensações invadem o nosso coração. Uma delas é a gente achar que a gente está sozinho. Dá uma angústia a isso. Eu não sei vocês, mas a gente, por essas épocas, a gente começa, às vezes, né? Acorda à noite assustado, né? Ou perde o sono. Ou a gente tem aquela angústia, alguns comem demais, outros comem de menos perante o medo. Tem surgido muitas doenças agora nessa época de pandemia. Aumentou o número de suicídios, aumentou o número de estresse, de depressão, de remédios para calmante, de consumo de remédio de calmante. E o medo, ele aflora todas essas nossas angústias, todas as nossas incertezas. E Noemi, de repente, ela se vê sem ninguém. Ela se vê com as suas 2 noras. E é interessante que o versículo continua no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ao invés de paralisar, porque uma das coisas que o medo faz é paralisar a gente. Quem já não ficou assim, né? Vai falar uma pecinha de escola dominical, a gente, quando era pequeno, trava, né? Ou vai dirigir, tirar uma carta, na hora, trava. Ou tem que falar com alguém que está muito nervoso, a gente paralisa de medo, né? O medo tem essa forma paralisante. E no meio do medo, uma coisa que me ajuda muito e que é o que eu tenho certeza que ajudou a vida de Noemi, é trazer à memória o que dá esperança. Não é frasezinha de autoajuda, não. Tipo assim, vai passar, olha que melhora. Não é isso, não. É a certeza de que Deus, quando a gente não enxerga mais nada, quando a gente está no deserto, Ele quer ser a luz, a água no deserto, né? A luz na escuridão para a nossa vida. E a gente tem que chegar para Ele, mesmo que a gente não tenha palavra na hora para orar direito, ajoelhar e clamar ao Senhor, socorro, Deus, isso está me dominando, eu não quero que esse medo me domine. E é interessante que que Noemi escuta sobre Belém, que lá havia pão, voltou, Deus mandou, olha, a compaixão de Deus pelo povo é incrível, né? O povo sempre nisso, né? Naquele ciclo, se afasta de Deus, vai adorar ídolos, Deus manda o castigo, daí o povo pede perdão, se arrepende, Deus volta a ter compaixão. A compaixão de Deus é algo impressionante. E talvez a segunda forma da gente lutar com o medo, então a primeira, defina quem é seu Deus, quem está realmente em primeiro lugar. E aqui eu não estou falando de que você não é salva, mas eu estou falando que muitas vezes outros deuses querem tomar o primeiro lugar na nossa vida e que a gente defina que realmente o Senhor Deus é em quem a gente confia.
Então, a segunda coisa que eu quero pensar para lutar contra o medo é erga seus olhos. Noemi, de repente, ela pega e ela resolve tomar uma atitude, ela vai voltar e ela fala, e ela está ali angustiada. A palavra voltar aparece 12 vezes no livro de Ruth, e ela volta para Deus, ela volta para a terra dela, ela volta para o seu Deus, mas agora ela tem bagagem, né? Então, e ela olha ali e, de repente, olha só que interessante, né? O versículo 7. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde havia morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês forem comigo e com os falecidos. Interessante, é difícil ser sogra, né? Como é duro ser sogra. Sogra tá sempre errada, vocês já perceberam? A gente só vê como é difícil quando a gente é sogra, né? Mas, de alguma forma, essa mulher tão sofrida, mesmo no meio da dor, ela deu testemunho para aquelas meninas. Esse amor leal aí, que ela abençoa as norinhas dela. Esse amor leal, né? No hebraico, ela é hesed, né? Deus te abençoe mesmo. Ela deseja coisas boas para as norinhas dela, né? E fala para ela: o Senhor conceda que cada um de vocês ainda encontre segurança no lar de um outro marido. É interessante, às vezes, no meio do medo, no meio do caos, no meio do desespero, é interessante Noemi, porque o nome dela quer dizer agradável. E ela mais para frente ela vai falar assim: oh, não chama eu de Noemi, não, chama eu de Mara, que eu tô amarga, né? Às vezes, a período de lutas, de sofrimento, quando a gente não ergue os olhos e olha para Jesus, a gente corre o risco de se tornar amarga também, de ficar olhando somente para nós mesmas, para os nossos problemas, começar a sentir pena da gente mesmo, né? E Deus está falando que ele não quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente olhe para Ele, que a gente veja que lá perto dele há bênçãos, lá em Belém, né? Há pão. Que é interessante essa lição. E ali, ali é interessante que ela descobre ali uma moça que estava prestando muita atenção nela. Eu fico sempre pedindo para Deus que me ajude a ser um bom testemunho para as meninas mais novas da minha igreja. Quantas vezes a gente vê, às vezes, aquelas irmãs casadas que estão amargas, né? Que estão irritadas, ficam falando mal de ser casadas, às vezes até assusta as menininhas mais novas, né? Falando como é difícil. Realmente não tem partes que são difíceis da vida de casados, mas tem muitas partes maravilhosas também. Então, eu fiquei imaginando assim como Deus trabalhou no coração dela, porque sem ela perceber, tinham 2 mulheres ali olhando a vida dela, né? Olhando como ela estava fazendo. E é muito interessante que o Ruth olha Noemi de uma outra forma, né? Em meio a essas dificuldades, a gente não precisa querer ser super mulheres. Noemi não escondeu o seu choro, a sua dor, a sua angústia. E às vezes no meio do povo de Deus, a gente às vezes ou tem aquelas pessoas que estão sempre querendo ser carregadas, mimadas, né? Ou tem aquelas irmãs também que acham que precisa sempre se mostrar forte, que não precisa que está sempre andando sobre as nuvens. E a vida não é assim. Nós passamos por lutas, nós passamos por angústias, nós precisamos da oração uma da outra para trilhar nesse caminho. Nós precisamos, às vezes, que alguém ajude a gente a erguer os olhos para Jesus, quando a gente está começando a olhar muito para a gente, né? Como nós precisamos de irmãs assim no meio de Deus, do povo de Deus. E a Ruth, ela vai falar ali para Noemi, eu não vou embora, eu não vou voltar para minha casa ou para os meus deuses. Orfa volta. Interessante que ela volta, e é interessante que ela volta também para os deuses dela, né? E Ruth, ela se aproxima mesmo assim, Orfa beija Noemi, né? É abençoada para ir embora, mas no versículo 15 fala assim, 1 e versículo 15.
Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Mas aí, olha a resposta que Ruth dá. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aquela moabita enxerga o Deus que está em Ruth. E vocês têm que entender, e eu também tenho que lembrar, que ela não sabia a continuação da história. Quando ela decide pelo Deus de Noemi, ela está falando: olha, eu não quero mais como eu vivia. Agora eu quero ser igual a você. Eu quero amar o mesmo Deus que você ama. Né? Aonde você for, eu vou. Né? Aonde você morrer, eu vou morrer. Aonde que Deus me castigue, que não seja nada a não ser a morte que me separe de você. Eu fico encantada com essa história, que eu fico pensando que no pior momento da vida de Noemi, ela tinha ali pessoas ouvindo. Então, se a gente pensar, defina quem é seu Deus, quem está em primeiro lugar, erga seus olhos. Se a gente pensasse numa outra forma para a gente pensar de lutar contra o mal, olhe quem está à sua volta. Noemi não imaginava escutar isso daquela moabita, que agora está mostrando que não é moabita, que agora adora o mesmo Deus de Noemi. O seu Deus será o meu Deus. E que maravilhoso! Olhe quem está em sua volta. Às vezes a gente, quando está passando por uma luta, a gente tem uma mania de olhar só para nós, de achar que mais ninguém está passando por isso, ou que seria fraqueza nossa sentir medo. Mas a gente, depois que a gente ergue os olhos, a gente começa a olhar outras pessoas que estão sofrendo também. Essa época é uma das épocas mais difíceis que nós estamos passando. Mas também é uma época de muitas oportunidades. Você já imaginou isso? Não tem um dia que a gente passe sem falar sobre morte. E quando a gente pode falar sobre morte, onde as pessoas estão ouvindo tanto sobre morte, também é a oportunidade de a gente falar sobre a vida eterna. Há pessoas procurando por Deus, há pessoas procurando por Jesus, há pessoas que estão sedentas pela água viva que Deus pode dar. Então a gente fica pensando que oportunidades nós poderíamos ter como irmãs em Cristo, de falar do amor de Deus para as pessoas, de montar cestas básicas, pensar em roupas de frio, né? Para a gente dar para as pessoas, mandar um bolo, um pão, uma geleia, que seja para uma vovozinha que não está podendo sair para ir na igreja, para ela sentir o amor de Jesus, né? Eu fico pensando que a gente pode olhar à nossa volta e pensar como servir a Deus no meio desse caos. Erguer os nossos olhos e olhar em volta pessoas que nós podemos influenciar. Você já pensou nisso? Nós podemos influenciar muitas pessoas falando do amor de Deus. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo da morte. As pessoas estão parando para pensar que se fosse elas, para onde elas iam. Então, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Talvez você tá me ouvindo e você está falando: ah, Lília, mas eu não estudei, eu não fui no seminário. É muito bom estudar, é muito bom poder ir no seminário, mas Deus usa pessoas comuns também. Aliás, Deus é especialista em usar pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Então, imagine, olhe, pergunte para Deus: Deus, como eu posso te servir? Como eu posso te servir? Uma senhora aqui de perto, ela costurou um monte de máscaras e ela pôs assim na grade da casa dela e escreveu assim: se você não tem uma máscara, pode pegar. Daí, dentro de cada pacotinho de máscara, ela escreveu um versículo. Então, ela falou assim: Deus, o que eu posso fazer como eu posso ser usada pelo Senhor, né? E ela sabia costurar. E assim vai a máscara e vai o versículo lá dentro.
Então, a gente tem que pensar assim, me dá oportunidades, Deus, de falar do teu amor. Me dá oportunidades de falar da tua graça. E quarta forma de como lidar com o medo. Frutifique em meio à dor. Em meio à dor, nós temos várias Ruths nos olhando. Nós temos nossos filhos, nós temos nosso marido. Muitas vezes nós estamos dentro de casa amarguradas, irritadas. Às vezes podemos tirar um pouco o olho do nosso umbigo e orar pela nossa mãe, se você é solteira e mora ainda com seus pais. Ajudar seus pais, ajudar sua mãe, seus irmãos a manterem os olhos em Jesus. Eu fico pensando ali em Tito, né? Uma mulher mais velha ajudando uma mais nova, para a glória de Deus, não é verdade? E Ruth ali, ela faz um pacto com a sua sogra. Mas ela não sabia o que ia continuar, como ia continuar a história. E ela chega ali em Belém, e ela fala assim, não chama eu de Noemi não, né? Chama eu de Mara, que Deus pesou a mão sobre mim. E ali, Noemi poderia ter algumas sugestões de fazer. Continuar amarga ou se permitir ser abençoada por Ruth. Às vezes também a gente tem muito orgulho. A gente não quer que as pessoas, não quer ser abençoada, a gente não quer que as pessoas nos abençoem, a gente não quer permitir que as pessoas nos ajudem. E Noemi, ela permite que Ruth a abençoe. E é tão maravilhoso que não tem coincidência, né? Mas Deus guia Ruth justamente para os campos de Boaz. E Ruth, ela não vai ali sabendo a história, ela vai ali por amor à sua sogra mesmo, por amor àquela sogra que tinha mostrado um Deus que era um Deus vivo, um Deus que tinha olhos e vê, um Deus que tem nariz e sente, e vê, enxerga nosso choro e escuta o nosso clamor. E esse Deus, que agora é o Deus de Ruth também, leva ela justamente para os campos de Boaz. E quando eu olho ali aquela história de amor que acontece ali, né? E Noemi tem um papel fundamental ali, quando ela vê Ruth voltar dos campos carregada, né? Se você olhar ali, você vai ver que era a época de respigar. Olha só que interessante, eles colhiam as espigas de trigo ou de milho, e as que caíssem no chão, eles tinham uma lei de não pegar, de deixar para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, e é dessa lei que Ruth se beneficia. E ali é tão interessante que quando ela chega para em casa e Noemi fala para ela, nossa, mas onde você estava, né? Que você veio com tantas espigas. Aí ela fala, eu estava lá na terra de Boaz, né? E ela fala assim, nossa, como que pode? Deus realmente tá no controle, né? Como que Deus cuidou disso? Olha só que interessante. Olha Ruth 2. Olha Ruth 2. E Boaz ali, ele dá uma forcinha, né? Ele deixa cair umas espigas a mais para que Ruth coma. 2, versículo 19. Fala assim, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, Ruth contou à sogra o nome no lugar onde tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. E Noemi respondeu no versículo 20, exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal. Lembra daquele amor leal que eu falei? Que é o mesmo que Noemi desejou para suas noras, que Ruth falou que agora tinha por Noemi, e agora Noemi está falando para Deus que Deus não deixou de ter esse amor leal para com ela, porque ele era um resgatador. Sempre a Bíblia ela vai apontar para Jesus. E aí o papel que Boaz vai ter de resgatador é uma lembrança do que Jesus um dia fazia na cruz por mim e por você. Irmãs, Deus está no controle.
O mesmo Deus que estava com Ruth está comigo, está com você, mesmo quando a gente está passando por esse vale que nós estamos passando. Vir medo não é o problema é a gente se deixar dominar pelo medo. Deixar o medo nos paralisar, deixar o medo nos roubar a paz, nos roubar a alegria, nos roubar a vontade de falar de Jesus, nos roubar a vontade de pregar o amor de Deus para as pessoas que estão indo para o inferno. E às vezes você vai fazer isso com um pão que você faz e leva para o seu vizinho, né? Agora está mais difícil de sorrir por causa da máscara, ninguém vê o nosso sorriso, mas uma pessoa pode ver mesmo no seu rosto, no seu olhar, um olhar de carinho, de empatia. E ali Deus faz algo maravilhoso, porque usa Boaz para resgatar a família de Noemi, a família de Elimeleque. E ali é muito interessante, Noemi vai falar para Ruth certinho o que ela tem que fazer, e ela obedece certinho. E eu fico maravilhada de ver, porque e essa é a maravilha de ver que Ruth é resgatada por Boaz, e ali ela casa-se com Boaz, e eles geram Obed, e Obed é avô de Davi. Olha só que interessante, uma moabita vai entrar na genealogia de Jesus. E que coisa mais maravilhosa, uma mulher de um povo ímpio pagão. Nós também não somos da tribo de Israel. Nós somos chamados gentios, mas nós podemos desfrutar das mesmas coisas que Deus tem para seus filhos, porque Deus nos deu a oportunidade disso através do sangue de Jesus na cruz. E nós não temos um Deus que ficou morto, irmãs. Deus não está morto no meio da pandemia. Jesus está vivo. Jesus está salvando. Jesus está usando o seu povo para falar do amor dele como nunca. Pessoas que nunca podiam ouvir de Jesus, agora não tem como falar que não, porque ligou a internet, está falando, tem pregações, tem cânticos, tem muita oportunidade para falar de Jesus. E você vai olhar depois na genealogia lá de Jesus em Mateus, né? Se você está aí com a sua Bíblia, abre ali no livro de Mateus, capítulo 1. Achou aí? Mateus, capítulo 1. Vai da genealogia todas aí, né? Vai de todas as genealogias, vai contando aí desde Abraão, né? Vai contando até, olha lá, leia o versículo 5, 1 e 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Duas mulheres de povos pagãos que, pela graça de Jesus, são resgatadas, são alcançadas e passam a adorar o Deus verdadeiro, o nosso único Deus, Jesus Cristo. E a última lembrança que eu quero ter com vocês de como vencer o medo é a lembrança de que nós não chegamos em casa. Aqui não é o céu. Não esqueçam, irmãs. No mundo a gente vai ter aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Jesus não está surdo nem cego ao seu clamor, às suas lutas, aos seus medos. Invoca, clama a Ele, clama ao Deus do verdadeiro amor, né? Ele é o amor e o verdadeiro amor lança fora o medo. Irmãs, e que no povo de Deus, no meio do corpo de Cristo, a gente possa ter essa liberdade de falar com a outra irmã quando está triste, quando está angustiada, sem ser julgada. Ter uma outra irmã que vai orar pela gente, que vai nos ajudar, e que a gente, como irmãs, às vezes mais velhas, possamos pensar nas mais novas, possamos pensar como mostrar o amor de Deus para elas, como poder orar por elas, e quem as irmãs que são mais velhas ainda que a gente, tenham amor pela gente, nos ensinem, orem por nós, orem por essa geração. Essa geração é ensinada totalmente nas faculdades a desprezar a palavra de Deus. Essa geração é ensinada contra aquilo que a Bíblia tem como feminilidade. São ensinadas a pregarem o feminismo e se tornarem mulheres assim
que pensam que são independentes, né? Mas, na verdade, são mulheres que estão carentes do amor de Deus e do cuidado de Deus. Então, irmãs, quem é nosso Deus? Lições durante o medo. Quem está em primeiro lugar? Né? A gente ouviu também um pouco sobre erguer os nossos olhos, para tirar um pouco os olhos da gente mesmo, do dozinho que a gente fica da gente, né? A gente foi aqui, falamos do nosso estudo, olhe quem está na sua volta, enxergue quem está na sua volta, formas de você servir. Quarta forma, frutifique no meio do medo, no meio da dor, no meio do caos. Imagine como você pode servir ao Senhor no meio disso tudo. Talvez na sua casa mesmo, orando com seus filhos, ajudando o seu marido no devocional. E a última coisa, essa lembrança, a gente não está em casa. Nosso lar não é aqui. Nosso lar é lá no céu. E lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais pandemia. Aqui no mundo a gente tem, mas a gente não está sozinha. Que Deus te ajude, irmãs, que esse estudo possa ter sido bênção na sua vida, como foi na minha. E eu gostaria de agora de ouvir vocês um pouco. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar ou de perguntar, para a gente compartilhar nesses minutinhos que nós temos aí, antes de acabar o nosso tempo da nossa live.